Você olha, por exemplo, para uma PM da Bahia, que é governada pelo PT há 20 anos, e é uma das PMs mais letais do Brasil. E o problema é não existir uma questão crítica com relação a isso, com relação à privatização de presídios e assim, de isso passar batido, né? De isso passar como um assunto que não é da opinião pública. Sim. Eu acho que, inclusive, até essa ideia da gente ter visto a maneira de como o fascismo avançou está muito relacionado ao que você tinha comentado no começo, né? Sobre essa perspectiva que olha a política desse lugar da centralização, mas que não tem um retorno, né? E aí, imagina, acho que o epicentro disso, né? 2013, assim, que eu acho que é quando ali realmente o copo transborda e aí muitos afetos, muitas coisas acontecem ali ao mesmo tempo. E é aquele momento em que, porra, cara, eu não esqueço de estar na universidade e tal, de estar ali na passeata e de ver naquele dia e isso era muito incomum, né? Porque naquela época era uma parada de existir, tipo, PT e PSDB numa contraposição né, antagônica. De ver o Haddad e o Alckmin no mesmo palco, falando que eles iam diminuir, mas que não acabou. E aí essa imagem ficou muito na minha cabeça, assim, porque eu vejo isso hoje e, pô, a diferenciação de um projeto econômico do período, por exemplo, do Temer, da Ponte para o Futuro, é uma coisa que se manteve. É uma coisa que se manteve assim, e a gente, pô, saiu, acho que hoje, né, a declaração não sei se foi da Tebet ou do Haddad, que falou sobre a diminuição dos pisos constitucionais de saúde e educação. Assim, Como que você reorganiza a base assim? Como que você faz para, né, para isso? Pra deteriorando. Trazer eu acho que essa questão, né? Essas outras experiências políticas, né, que acho que constituíram a tua vida, a tua trajetória e tal, eu acho que são esses exemplos de organização que a gente pode olhar por uma perspectiva que a gente consiga mobilizar a classe por um outro caminho que não seja só o do tipo, confia. Sabe? Confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo, tá ligado? Isso não é legal. Isso não é legal porque quando você errar, quem que vai poder fazer a crítica se você está fazendo sozinho e ninguém nem sabe e você não envolve ninguém na parte... Em cima de que plano? Em cima de que plano, entendeu? Então, não é fé. A política não é fé, não é um voto de fé. A política é um voto consciente de que a pessoa tem um projeto de governo, de governança e que vai agir no seu interesse, da sua classe, da sua comunidade, etc. Né? Então, se não tiver essa transparência, acaba com o vínculo propriamente político, daí fica o vínculo carismático, fica o vínculo religioso, fica outros vínculos, mas o propriamente político, ele se desfaz com muita facilidade. Uma coisa que eu gostaria de observar, mano, se for da polícia de Minas, né, mano? Cara, da Bahia, desculpe. E uma coisa, mano, que eu percebo, tá ligado? Ó, na raiz, né? O sociólogo lá, o Max Weber, ele dizia que o Estado não pode ser definido pelos seus fins. Porque uns capitalistas, outros socialistas, uns religiosos, outros laicos e assim por diante. Cada Estado determina o seu fim. Mas o Estado pode ser definido pelos seus meios, o Estado moderno. Porque o Estado moderno retirou aquelas hordas, aqueles exércitos de mercenários, sabe? Monopolizou o exercício da violência, né? Do uso de armas, em tese. O exército é do Estado, as polícias são do Estado, as guardas municipais são do Estado, em que pese haja concessões para segurança privada, etc., mas em menor número. Ou seja, o que é propriamente estatal é o monopólio das armas. Quem exerce o monopólio das armas é o Estado. Mas quem, na prática, manifesta esse monopólio? As polícias e o Exército. Mas, sobretudo, no Brasil, as polícias militares, de natureza de onda ostensiva, etc. Eles criam a lei para o caso concreto. Eles investigam, julgam e executam, muitas vezes. Isso à luz do dia e com a ciência das instituições, inclusive. Esses policiais, ao meu ver, nesse fascismo que a gente vive hoje, que é de caráter miliciano, ganharam autonomia de tal modo que já se constituem como um poder independente das instituições políticas.
e, portanto, não precisam mais obedecê-las. Eu acredito, e não para livrar ele, porque se eu livrar ele, eu vou ter que livrar o Tarcísio também, vou ter que livrar não sei quem, e cada um tem a sua relação com a polícia. Mas, independente deles, eu acredito que as polícias militares hoje não são governáveis pelas instituições democráticas, tão somente pelas suas cúpulas, que estão no Exército e, claro, os coronéis da própria Polícia Militar. Então, eu não acredito que a gente vive... Secretário de Segurança Pública, né? Nem tanto também secretário não? de Segurança Pública, porque ele também é indicação de governo. Do governo, mas que normalmente a origem deles é da polícia. Daí sim. Mas entendeu? Daí sim. Tá. Mas se não, não. Ou seja, então, quem está determinando não é o governador, é a própria corporação. No Rio a gente vê umas coisas bem sinistras. Eles têm autonomia. Então, a gente não vive, de fato, numa democracia. Se assim fosse, a gente, com extrema facilidade, puniria os golpistas do 8 de janeiro. Mas não os golpistas, os arroaceiros também, mas... Quem organizou, quem arquitetou. Que organizou. Tá demorando, né? Que arquitetou. Os Mourão, Mourão da vida já eram para estar preso. Não estão por quê? Porque são os detentores das armas. Agora, a força só reconhece o quê? A força maior. Essa é a lógica. Então, por que não teve golpe no Brasil? Alguns vão dizer porque ele se organizou, outros vão dizer porque a mídia não deixou, outros vão dizer porque os setores progressistas, outros vão dizer que o judiciário que é forte, o Alexandre de Moraes é corajoso. Mas não, isso é tudo balela. Tudo balela. Sabe por que não teve golpe? Porque foi chamado a cúpula da diplomacia e também do Exército dos Estados Unidos, foi consultado e eles não deram aval. Ponto teve final. uma missão.